Meus amados amigos, é uma imensa alegria de falar da paz, falar do amor de Cristo. Eu, como cristão, como adorador do Senhor, Deus tem um plano na tua vida, creia nisso. Que Deus é o nosso Pai, é o nosso protetor. Apesar que nós somos pecadores, falhos, Deus é o nosso guia. Você sempre tem que olhar para Deus. Não importa as nossas falhas, os obstáculos, mas você sempre tem que olhar pela palavra de Deus. Sempre tem que olhar a Bíblia Sagrada. Você tem que sempre ler ela, sempre ler a Bíblia e meditar na palavra do Senhor. Sempre meditar. Porque a Bíblia Sagrada é um conteúdo que corrige a gente, corrige os nossos pecados. Se quando a palavra de Deus explica para nós não ir naquele caminho, é porque Deus quer ver o nosso bem. Deus quer ver o nosso bem, não quer ver o nosso mal. Quando a Bíblia, Deus usou os homens para escrever esse livro, para falar falar com o ser humano, porque a Bíblia é o manual, a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando para você, não ir para o caminho errado. Eu, como adorador do Senhor, você tem que ir no caminho de Deus. Quando Deus explica aqui nas Escrituras que você tem que ir numa direção certa para que você tenha paz espiritual. Deus quer ver o seu bem. Independente da nossa religião, independente da sua religião, da minha, Deus quer ver o seu bem. Não importa a religião, raça, cor, Deus não escolhe pela cor, mas sim pelo o amor que Deus tem por você. Não pela cor, mas pelo amor. Você nunca tenha certeza, nunca duvide da palavra de Deus. Porque o Deus, olha, eu como cristão, adorador do Senhor, você sempre tem que olhar pela palavra de Deus. Não importa o que as pessoas falam de você. Deus dá quando Deus usa a Bíblia para falar com o ser humano, muita gente diz, foi escrito pelo homem. Não. Foi escrito pelos homens sábios, homens que tinham temor a Deus, que era usado pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita pelos homens que tinha temor de Deus, que sentia a presença do Senhor, escrevia. Antigamente a Bíblia era não era esses livros como de hoje. A escrita era numa pena para escrever a Torá, né? A Torá, a Bíblia vem da Torá e o Novo Testamento foi feito pelos homens que tinha que adorar a Jesus, né? Eu não sei, mas ó, assim quando a Torá foi escrita pelo profeta Moisés, o livro sagrado dos judeus. Naquele tempo, os judeus não acreditavam que existia Jesus, não acreditavam na presença de Deus. E os judeus acreditam que Jesus vai herdar, vai ser rico, vai aparecer num palácio. Os judeus acreditam que o Cristo verdadeiro vai aparecer num palácio. Ele vai ser rei de Israel. Ele vai ser
ainda os judeus ainda estão esperando a presença, ainda está esperando Jesus ainda. Tá? Eles acreditam que Jesus não é esse Jesus que morreu na cruz. Eles acreditam que é outro Jesus que vai aparecer num palácio e vai ser rico, que vai ajudar o povo de Israel. Mas os judeus não acreditam que Jesus existe, mas nós que somos gentis acredita que Deus é o nosso Pai, é o nosso guia. Nós acreditamos, nós gentis tem a salvação, porque acredita num Deus, num Messias, o enviado por Deus, que vai salvar a humanidade dos seus pecados. Mas os judeus não acreditam, não. Eu tenho a Taná. Eu tenho um livro aí, a Taná. A Taná tem o manuscrito dos judeus, né? O hebraico dos judeus. Eu tenho esse estudo da Taná. A Taná é misturada com a Torá e com os provérbios de Salomão. Mas não tem um Novo Testamento como tem como essa Bíblia do cristianismo, essa Bíblia dos gentios, que nós somos os gentios que acredita que Jesus é o Salvador da nossa alma. Eu acredito que Jesus é o nosso Salvador da nossa alma. Apesar que nós somos falho, pecador, eu acredito na presença que Jesus é o enviado por Deus, foi escolhido para salvar a humanidade dos seus pecados. Mas os judeus não acreditam. Mas mesmo assim, são um povo abençoado por Deus. São protegidos por Criador, por Deus vivo, né? São protegidos. São um povo eleito por Deus. É os judeus, né? Mas nós que somos gentis, nós não somos judeus, nós acreditamos na presença do Cristo, do Cristo que morreu na cruz para salvar nós do pecado. Eu como cristão, resumindo, a palavra de Deus é assim. Se nós acreditamos que Deus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós somos ricos porque nós acreditamos em Deus. Nós somos ricos porque nós acreditamos em Deus. Não é questão de dinheiro, mas é questão de saúde e sabedoria que Jesus dá para você. A partir do momento que você lê o Novo Testamento, o Novo Testamento é rico em sabedoria. Corrige a pessoa. Eu como cristão, eu vim no berço católico, mas eu acredito que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso guia espiritual. Jesus é o nosso guia, entendeu? Apesar que nós somos falho, pecador, Deus é o nosso guia, é o nosso protetor. É o nosso protetor. Eu acredito, mas os judeus não acreditam, mas eu já acredito, né? Que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito lá no livro de Mateus, capítulo... acho, não sei se é em João, no livro de João. Acho que é no livro de João, que diz lá no capítulo 14, versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus disse que Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a saída de nós alcançar a glória, para nós alcançar a salvação em Cristo Jesus. Não adianta você... Não é o pastor que está evangelizando a palavra de Deus. Não é o pastor. Você não pode olhar para o pastor que está evangelizando. Você tem que olhar para Jesus. Não é pelo pastor que você tem que olhar. Você tem que olhar para Jesus. Para ele te dar o direito da salvação. Para ele salvar a sua alma. Você tem que crer na palavra de Deus. Crer que Deus é o nosso Senhor. Você não pode olhar pelo pastor, nem pelo pastor da igreja. Você tem que olhar para Jesus. É para Jesus que você tem que olhar. Não é para mim, não.
Você não pode olhar para o pastor. Eu olhar para Jesus, que ele é o caminho. Ele é o caminho da paz espiritual. Você não tem que olhar para mim, não olhar para o pastor. Tem que olhar para Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus ilumine você, querido ouvinte. Que Deus te guie, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?